Pessoal, tudo bem? Comprometido, eu tô gravando aqui aquela aula especial, né? Lembrando que semana passada nós tivemos o feriado. Deixa eu já compartilhar aqui. Vou pegar essa turma aqui como modelo, né, de Caruaru, né? Lembrando que são 5 turmas. Eu já pedi para a monitora Letícia e o monitor Gabriel avisar vocês, né, que a aula gravada vai ser postada hoje, né? E que mais tarde nós teremos, né, a aula que seria a aula de dúvida, né? Como a gente teve feriado semana passada, né, de Corpus Christi, então a gente só fez a atividade um, né, e a análise da atividade 2. Então ficou faltando a análise da atividade 3 e a análise da atividade 5, né? E até que a atividade 3 ela não é tão difícil. A atividade 5 é que ela requer um pouco mais de atenção, né? E conhecimento aí sobre a NBR 5410, né? Eu já deixei presetado aqui a página, né? A página da 5410 que a gente vai utilizar de subsídio, né? Para conseguir fazer a atividade 5, né? Então vamos começar aqui. Deixa eu só pôr lá na pasta projetos elétricos industriais. Achei. Eu já deixei aqui a orientação. Eu fiz um resuminho aqui, e aí esse resuminho vai ser postado, né, na sala, igual a gente, quando tem material extra, né? Igual eu peço aí para Letícia ou para o Gabriel postar lá, tá? Aquela pastinha com materiais extras aqui. Estou só acessando a pasta aqui de análises. Então, vamos lá, vamos já matar logo a análise da atividade 3, né? Lembrando aí, pessoal, explicando, né, que eu estava falando na semana passada, ou na aula passada, é, essas atividades aí, a maioria, ela tem um perfil de gerenciamento de projetos, né? A parte de projeto bruta mesmo, de fazer cálculos, né? De você ver as NBRs, né, ou as normas técnicas de distribuição da sua região, né, no caso da de vocês aí, a Neo Energia, né, então elas já foram abordadas lá em projeto elétrico predial. A questão é que no projeto elétrico industrial, os limites são aumentados aí, né, você tem que ter liberação de carga, né, porque geralmente um consumidor industrial, a rede, né, a gente vai ver lá em projetos do CEP, né, a rede elétrica, ela não suporta, né, o transformador da rua, ele não tem carga suficiente, né, para tancar aí uma indústria, né, então você precisa de uma liberação de carga, dentre os padrões aí que nas aulas passadas a gente comentou, que, por exemplo, começa do de 75, né? O transformador de 75, depois o transformador de 112,5, o de 150, né? Depois o 150 é o de 225 e o de 300, né? E por fim o de 500. E acima do de 500, ou você pede para fazer um transformador dedicado, né? Ou então você utiliza, né, por exemplo, na subestação abrigada ou ao tempo, né, vários transformadores, como exemplo aí que eu citei em aulas passadas, né, o da organização Jaime Câmara, que é uma subestação abrigada de 500, né, 3 transformadores de 500, ou seja, perfazendo 1.500, né, e várias outras indústrias têm esse perfil aí, né. Então vamos lá para situação de aprendizagem. Deixa eu ver se a gente já baixou aqui o atividade 3. Ah, não é. Desculpa, eu coloquei no errado aqui. É a folha de atividade, o envio. Então já baixou aqui, já foi para a pasta de downloads.
Deixa eu só ver se eu já baixei ela aqui. Tá, já baixei ela no. Beleza. Depois que ela foi baixada aqui, nós temos o descritivo. Deixa eu compartilhar aqui o descritivo com vocês. Ou a tela inteira aqui por enquanto. Então, nós temos o descritivo. Deixa eu abrir logo a folha de resposta. Isso, esse mesmo aqui. Deixa eu abrir aqui mais, colocar aqui separado. Então, lembra que na atividade anterior aqui, ó, não, na 2, né? Estão vendo que está tudo interconectado, né? Na atividade um você fez a planilha de preços unitários, né? Fez o levantamento aí. Aqui foi a, a minha que eu fiz aqui de exemplo, né? Ó, deu sem impostos, né? Deu R$ 4.320, os impostos foram R$ 705. Essa aqui foi a hipotética que eu fiz ali para servir como base para vocês, né? Daí depois, né, na explanação e da atividade 2, deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo. Nós vimos que na proposta, né? Eu vou até pegar aqui a nossa análise, cadê? Análise da atividade 2, aquela que eu elaborei. Aí lembra que eu grifei aqui as partes necessárias aqui, ó, para vocês fazerem a adição, né? Vamos pegar o item 1 aqui, só para refrescar a memória de vocês, né? Então, incluir a breve descrição aí da empresa aí, né? Que é, essa aqui, ó, é DCD, combustíveis e derivados, né? Então, é a subestação, né? Aí lembra aqui que aí tudo que precisava para vocês identificarem e para vocês colocarem no projeto, né? Eu fui grifando aqui, ou de, né? Ou passando o pincel atômico aqui de amarelo ou de verde aqui, né? Então, ó, o texto que você colocaria aqui, ó, aí falando, né, que a DCD Combustíveis, ela tem uma subestação, né? A subestação área 360, que é o nome, né? Necessita de dois transformadores de 750 kVA, né? Aqui já está no nível, quando aparece volt ampere, é porque é a potência aparente, né? Considerando aí né, o fator de potência e a reativa, né? Beleza, né? Lembraram aqui, aí depois que vocês elaboram a segunda atividade, né? Com essas adições aqui que eu fui explicando uma, né? Uma de cada vez aqui. Agora vamos voltar para o cerne da questão aqui. Nós temos a atividade 2 aqui, ó. Então, ó, todo o projeto, né? Assim como estava no. Eu não deveria ter fechado aqui, não. Deixa eu abrir a análise aqui, que aí vai ficar melhor. A anterior. Essa daqui, ó, é a anterior, ó. Então, geralmente esse design aqui, deixa eu diminuir aqui para ver se dá para mostrar. Eu acho que esse tamanho aqui, deixa eu pegar um tamanho aqui intermediário aqui, que aí vai ficar na tela inteira aqui. Ó, esse de 80% ficou bom aqui. Então, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tem cada item, né? Assim como lá naquela planilha de preços unitários, né? Tinha mobilização de recursos, funcionários e equipamentos, né? Tinha o projeto elétrico em si,
tinha, por exemplo, diagramas, né? Vamos supor que fosse uma indústria de alimentos e que ela teria, por exemplo, equipamentos pneumáticos, equipamentos hidráulicos, e esses equipamentos são da linha de produção e cada um, aí vamos supor que tivesse um processo manual lá na empresa, né? Uma guilhotina, por exemplo, e aí você teria que utilizar, né, um diagrama funcional para fazer a montagem, né? Então, se ele está no escopo do projeto, ou seja, ele está dentro do projeto, você faz, né, você faz essa adição, né? Ah, eu tenho um diagrama funcional, né, de um pistão aí com duplação, né? Acionado aí por uma válvula solenoide que ele vai até um quadro, um CLP, e ele está lá no sistema supervisório ali, né? No software no SCADA. Então, todo o diagrama ali funcional, ou seja, desde lá do CLP até chegar lá né, nas válvulas, nos atuadores. Então, todo esse processo, esse passo a passo, você teria que colocar, né, na proposta aqui e no diagrama, por exemplo, na folha lá de memorial descritivo, né, dos diagramas mecânicos, né, diagramas elétricos e por aí vai. Tudo que está dentro do escopo do projeto, beleza. Então, depois que você fez aqui, ó, essa aqui foi da atividade um, né? Depois que você fez. Não, essa aqui é da 2, desculpa. Você fez aqui a proposta para a empresa, enviou, né? Colocou os itens que a gente foi ranqueando lá na aula passada, né? Você vai fazer o quê? A marcação aqui desse diagrama aqui. Tem um programa, não sei se vocês conhecem, que ele trata de gerenciamento de projetos, que ele é chamado de Microsoft Project, né? Tem a versão, eu sei que tem essa versão que é a mais famosa, né? A paga do Microsoft Project, e temos também as versões, se não me falha a memória, né? Um colega meu, ele é gerente de projetos, então, se eu não me engano, tem a versão gratuita, tipo aquela lá que eu falei que o pessoal utiliza lá na Caixa, né? Que é por exemplo, o LibreOffice, né? Ah, beleza. Então você vai ter que fazer aqui, por exemplo, a assinatura do contrato, ó, depois que você fez a proposta que está aqui na direita aqui do vídeo, né? Finalizou, né? Aí colocou, ó, em anexo a planilha de preços unitários, né? É, memorial descritivo, vamos supor, né, que se tivesse e qualquer outro documento aqui, né, e aí você envia para a empresa, aí o prazo, vamos supor, aqui, ó, validade, ó, essa proposta tem a validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Aí vamos supor que enviou hoje, ó, hoje, dia 6/6 aí, né, enviou ela, daí o pessoal, né, abre a proposta, analisa, e te envia um e-mail, né, resposta falando, ok, vamos aceitar a proposta aí do seu escritório aí né, o Mega Projetos Industriais. Então, você vai fazer a marcação aí, né, nesse esse cronograma aqui, ele foi montado aqui no Office, né, mas lá no programa lá do Microsoft Project, ele faz essa automatização. Daí tem um menu lá, né, que você, aí, por exemplo, assinatura do contrato, né, para assinar esse contrato, você não leva, né, mais do que como se diz, é um dia, né? Depois que eles aprovaram aqui a proposta que é da atividade 2, né? Te envia o e-mail. Geralmente aí os advogados eles elaboram ali, tem ali a minuta do contrato, né, que você vai assinar. Então, para você fazer a assinatura dessa minuta do contrato, então é automático, né? Depois de aprovado, você vai na empresa, né, e faz essa assinatura, e dependendo aí, né, do tipo de empresa, tem a assinatura digital, né, que você vai lá naquele site lá, o .gov, né, e aí você tem aí, por exemplo, tanto tem o registro, do CPF, né, a pessoa física, quanto da pessoa jurídica, né? Então,
todos que têm pessoa física, né, e pessoa jurídica, você tem aquela senha, né? Aí tem aqueles níveis lá que é o nível bronze, né, que tem pouco nível de segurança. Geralmente empresas, né, como são contas aí é, corporativas, né? Então, o nível lá da conta aí do ponto .gov, né? No site lá do ponto .gov, é nível, ou é prata ou é ouro, né? Então, o nível de segurança é maior porque tem autenticação de dois fatores, né? Em todo um processo e depois que ele é cadastrado, né? E provavelmente a empresa ela já tem esse cadastro, você nem precisa aí, eles enviam um documento que tem assinatura digital, ou seja, leva, né? Quanto tempo que leva para você fazer uma assinatura, né? É, 10 segundos, né? Então, basicamente, você vai vir aqui, ó. Aí, como esse documento aqui, ele não faz parte do Microsoft Project, né? A gente está fazendo a tarefa aqui só no Excel, né? Então, você vem aqui, ó, dá um Ctrl C, né? Isso daqui é uma imagem, ó. Ó, tem aqui, ó, tarefa do projetista, né? Tarefa de terceiros e tarefa, aqui, ó, tem aqui, ó, marco do projeto, né? Então, o projeto, basicamente, né, em si, eu vou até colocar o marco aqui do projeto antes que eu esqueça, né? É a partir da assinatura do contrato, propriamente dito, né? Porque você fez o levantamento, muitas empresas aí, né, para você pedir um orçamento aí, né? Você tem que fazer levantamento, você tem que mobilizar funcionários aí, mobilizar recursos, né? Então, aí vamos supor, né, você pede uma proposta para a empresa X aí, o levantamento né, a geração aí da proposta vai ser o quê? Sei lá, R$ 800, né? Então, você tem que fazer essa cobrança aqui. Ó, você vem aqui, ó, Ctrl C, ó, Ctrl V aqui, ó, bem nesse quadrado aqui, ó, no início, né? Que é o marco do projeto início, né? E da assinatura aqui, né? Deixa eu pegar a análise aqui, né? Que aí a gente leva menos tempo aqui para vocês entenderem aqui só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Análise, proposta 3. Eu já estou abrindo aqui a análise aqui, ó, que aí vai ficar mais fácil. Eu vou fazer igual na aula passada, colocar aqui um do lado do outro aqui, né? Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma sugestão. Você não precisa ipsis literis, né? Copiar aqui essa ideia aqui de propósito. Estou separando aqui bem um do lado do outro, pra vocês entenderem o início aqui, ó. Beleza, abri aqui, agora vai dar certo. Ó, pessoal, aqui, né, do lado esquerdo é o cronograma aqui macro de projeto, né, o que vocês têm que fazer. E esse, né, do lado direito aqui é uma sugestão, né? Então, ó, a partir da assinatura do contrato aqui, ó, você põe o marco, né? Aí, propriamente dito, ó, que o contrato, vou colocar aqui mais em cima aqui, ó, é porque para caber na tela aqui, ó, a gente vai lendo o do lado direito aqui, ó, que aí vai ficar melhor, né?
Então, ó, assinou o contrato, né? Igual eu falei, é instantâneo, né? Depois que você fez o levantamento aí do que você precisa, né? Você precisa fazer a marcação. Vamos supor que fosse um projeto aí de rede de distribuição. Você iria marcar os pontos, né? Fazer uma visita técnica no local onde você vai aplicar esse projeto, né? Fazer a marcação dos piquetes, né? O que que é a marcação do piquete? É marcar no ponto exato ali, né? Geralmente o pessoal da concessionária usa um GPS e daí ele, na hora que você clica ali no piquete, tem dois tipos de piquete, né? Que é o virtual, né? Que aí você, com o GPS, você marca ali, aí ele registra as coordenadas x, y, ou você pode fazer ele ali, o método antigo, né? Colocar ali a marcação, né? Uma tábua ali, uma estaca, né? Aí no ponto onde aquela estaca fica, é que você vai colocar, por exemplo, um pilar, ou então, né, se tratando de um projeto industrial, ou então você vai colocar um poste, né? Um poste seção circular, ou um poste duplo T, né? Beleza? Então, você faz ali. Aí fez a assinatura, que é o marco do início do projeto. Quantos dias que levaram aqui, né? Nenhum dia, né? Fez o levantamento, fez a proposta, né? Enviou a proposta para o cliente, ele concordou, né? Às vezes você nem precisou ir lá na empresa, né? Já tem a assinatura digital aí, né? Lá no ponto .gov, fez, né? Fez as partes aí, né? O signatário da empresa aí, né? O da Mega Projetos e o que está pedindo aí, tá solicitando, né? A elaboração do projeto, né? Ó, mobilização. Lembra que lá na nossa primeira planilha aí, né? Mobilização de recursos, né? Então, você vai ver, não, eu vou montar, por exemplo, uma rede de distribuição, eu vou precisar, né, de 5 caminhões, por exemplo, né? Esses caminhões, eles têm que ser especializados, né? Um guidalto hidráulico. Eu vou precisar, por exemplo, vou fazer poda de árvore, então, o guindalto hidráulico que tem um cesto acoplado, por exemplo, né? Atualmente, para fazer poda, o pessoal utiliza, né, um guindalto com o cesto acoplado. Não precisa ser cesto aéreo, porque o caminhão de cesto aéreo ele é bem mais caro, né? Não só para você ter ele, né, no seu patrimônio, mas para você alugar, né? Então, um guindalto, né, é a solução aí mais assertiva e mais barata, né? Caso você fosse fazer um trabalho aí com linha viva, por exemplo, daí você iria solicitar, né, ou o aluguel ou então a compra aí sei lá, 5 caminhões de linha viva, 6 caminhões de linha viva, beleza? Então, a quantidade, ó, de dias aqui, ó, por exemplo, essa mobilização aqui, ó, levou o quê? Levou 5 dias. Então, você vem aqui na legenda aqui, ó, e ela aqui. Se fosse lá no Microsoft Project, seria automático, viu? Você pode colocar aqui, por exemplo, o cronograma de ações. Vamos supor, lembra lá da matéria lá de segurança em eletricidade, que tem um prontuário das instalações elétricas, né? Que aí geralmente quem atribuição técnica, né? O engenheiro eletricista, ele faz uma visita técnica, verifica aí as condições da instalação elétrica, faz uma inspeção, né, visual, né? Uma inspeção por ensaio, né? Que tipo de ensaio? Vai com um detector de tensão para ver se as partes energizadas, né, não estão em curto com por exemplo, o quadro de distribuição. Utiliza também um detector de fase, né, para fazer a verificação lá do diagrama unifilar. Aí, por exemplo, você tem lá no diagrama unifilar falando que o circuito um é fase A, o circuito 2 é fase B, fase C. Então, você vai utilizar o detector de tensão para atestar que realmente aqueles circuitos daquele determinado quadro estão, né, em conformidade com as fases, né, a que estão atreladas lá no desenho, né. Você pode utilizar um termovisor, né, termovisor para saber se tem pontos quentes,
Então, a inspeção, né, essa a inspeção visual, inspeção por ensaio, ele está dentro desse, né, desse rol aí. Aí, por exemplo, aqui essa planilha ela está emulando, né, o Microsoft Project, né? Então, ó, aqui vocês entenderam, ó, vocês vão pegar a legenda aqui, né? Copiar, né, fazer o marco do projeto aqui, que é o início, né? Então, essa tarefa aí de mobilizar, né, equipamentos aí, né, dependendo aí, né, até não só o projetista, né, mas até porque tem o projetista que ele faz o projeto e tem o projetista que além de fazer o projeto, ele está gerenciando a execução, ou seja, a realização desse projeto. Então, mais do que nunca, ele sabe, né, por exemplo, quantos caminhões você precisa para fazer, né, a instalação aí de um determinado circuito, né, ou, né, quantos, né, a metragem lá de cabeamento que precisa para passar ou nos eletrodutos ou nas eletrocalhas aí, né, dos circuitos elétricos. Aí vamos supor, também no escopo do projeto, você tem CFTV, você tem infraestrutura de telefonia, você tem a infraestrutura na parte de telecomunicação de redes, né, redes de computadores. Então, você vai fazendo essa mobilização e para esse cronograma aqui, ó, eu arbitrei, né? Isso, eu que arbitrei. Aí, no caso, vai ser você vai analisar dentro do seu orçamento aí que você fez aí da primeira atividade, dentro da sua proposta, você vai arbitrar, né? Esse aqui eu fiz como exemplo para você visualizar, né, como que ele fica, né, preenchido aí até o final. Então, basicamente, ó, o contrato não levou, né, ele não levou tempo para ser feito, então, né, por isso que está aqui, ó, 0 dias, né? Essa mobilização, né, para eu ver aluguel de máquinas, né, o, o projeto que eles chamam de pré-projeto, né, ou seja, o esboço do que vai ser aplicado ali, por exemplo, aí numa linha de montagem, né? Então, eu arbitrei aqui no meu, né, no meu aqui, que são 5 dias. Pode ser, né, que dentro do escopo aí, se o orçamento é grande, às vezes 2 dias basta, né? Então depende aí da sua. É por isso que essa tarefa é tão pessoal, né? Que depende do orçamento, né? A valoração que você deu aí para os valores unitários, depois para a elaboração da proposta técnica, né? E agora do cronograma macro aí de projeto para seguir, né? Lembrando que normalmente você faria aqui no Microsoft Project. Tem até uma pós-graduação, né, que é pós-graduação em gerenciamento de projetos. Geralmente você faz isso. Então, arbitrei, ó, cada quadrado desse aqui, dependendo aí né, do layout e da forma que você configura lá o gerenciador de projetos, ele arbitrou aqui, ó, dentro do gerenciador, que são o quê? São 5 dias, né? Cada quadrado desse aqui é um dia, e esse conjunto aqui, ó, de 5 quadrados dá o quê? Dá uma semana, ó. Por isso que aqui, ó, em cima aqui, ó, tá em semanas aqui, ó, tá arbitrado em semana. Então você coloca aqui na coluna, é igual uma matriz, né? Você tem as colunas e as linhas aqui, né? As colunas são relativos à quantidade de dias que eu arbitrei, né? E as linhas são as quantidades de semanas que estão sendo arbitradas aí para o planejamento macro desse projeto aqui. Então, aí, por exemplo, ó, reunião inicial de projeto, né? Ela aconteceu, né, já no início da segunda semana. E vocês estão vendo aqui, ó, que ela é sequencial, né? No dia 0, assinamos o contrato, né? Na primeira semana e nos 5 dias, fizemos a mobilização de recursos, né? Quantos projetistas vão precisar, quantos eletricistas, né? É eletricista o quê? É eletricista predial, é eletricista industrial, né? Então você tem que ver esses eletricistas que você vai contratar, ou até mesmo você tem a comprovação do certificado do curso de capacitação de cada um deles?
Se não tiver, você tem que correr atrás. Porque vamos supor que tem uma denúncia e aí o agente fiscalizador do trabalho ele vai bater lá na sua obra lá. Daí, ó, vim fazer inspeção relacionado a NR10, ou então ele vai fazer inspeção relacionado a NR18, né? Na parte lá de construção civil, ele vai verificar se tem uma quantidade de, por exemplo, de chuveiros, né? Eu tô chutando, eu vou chutar um número aqui agora. Vamos supor que você tem, sei lá, 40 funcionários ali trabalhando naquela obra. E daí, aí tem um cálculo lá na NR18 e ele arbitra que você tem que fazer aí, por exemplo, você tem que ter, sei lá, a metade, né? 20 chuveiros, né? No mínimo. Você pode ter mais ou você pode ter aquele mínimo, né? Então, basicamente o cronograma macro de projeto é isso. Você vê cada etapa aqui, né? Agora eu vou abrir, já que vocês já entenderam, né, que é só copiar aqui na legenda e colar, ó, arbitra na coluna os dias e na linha aqui, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana e assim por diante. Vou até abrir mais aqui, ó, para a gente visualizar de forma global aqui, ó. Aí, por exemplo, aqui, ó, a análise inicial do projeto pelo cliente. Depois que você fez essas etapas aqui, ó, levantamento de campo, fornecimento de informações, lembrando que todos esses termos aqui tá lá na primeira atividade, viu? A elaboração de lista de cabos, cargas e equipamentos, né? Carga no caso aí de potência, né? Pode ser também carga mecânica, né? Uma quantidade aí. Por exemplo, trabalhei numa construtora em que o pessoal tinha que ter cuidado lá na balança na hora que passava, chegando ali perto ali de Recife, né? O caminhão ele tinha que ter até tantas toneladas aí, né? Se tivesse a mais, eu teria que mobilizar um outro caminhão para dividir aquela carga, por exemplo. Tá? Então, ó, tarefas aqui, ó, fornecimento de informações e documentos técnicos pelo cliente, né? Terceirizadas aqui, às vezes, por exemplo, a empresa ela é especializada em quê? Em projetos elétricos, né? E tudo no que tange a elétrica. Mas aí você precisa de algo, por exemplo, estruturas, né? Algo ali da mecânica, uma parte mais específica, por exemplo, um projeto aí de uma central aí de ar-condicionado, né? Então você vai precisar de um terceirizado que ele é especializado nesse tipo de projeto. Aí por isso que é isso aqui, ó, da legenda aqui, o vermelho, ó, tarefa de terceiros. E por aí você vai. Eu acredito, pessoal, que agora vocês têm subsídios aí suficientes para fazer a atividade 3, tá bom? É só seguir, né? Lembrando, não é para fazer exatamente, né, dentro do escopo aí da planilha e que você arbitrou aí os preços unitários, né? O valor lá do, né, hora do projetista, né, do administrativo e por aí vai, né? Depois você pegou esses dados, colocou lá na proposta, né, a proposta técnica aí para o projeto. Depois que você aceitou essa proposta técnica, você vai fazer, né, esse daqui, ó, que está como, né, um cronograma macro de projetos, mas eu poderia muito bem dizer que é um cronograma de ações, né? Ó, a ação de mobilização durou uma semana, né? Ou seja, 5 dias, e por aí vai, né? Então, dentro desse cronograma de ações, né, até findar aqui ó, o encerramento do contrato, né, e a finalização não só do projeto, mas também da execução, né, porque alguns termos aqui, eles têm cara de execução de projeto, né, não fica lá só no AutoCAD, né, só no campo aí dos cálculos e dos desenhos. Agora, pessoal, vamos para quinta atividade. Aí eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Deixa eu ver se eu já baixei ela aqui. Ó, vou até deixar a descrição da atividade 5, ó.
E daí eu elaborei aqui, eu fiz uma análise antes aqui, porque senão ia demorar muito tempo. Eu utilizei a NBR, vou até logo abrir ela aqui, ó, a 5410. Só ver onde que eu coloquei ela aqui. Acho que eu coloquei ela na pasta de vocês aqui. Já que eu acho ela aqui, deixa eu só abrir a análise aqui para a gente não perder tempo. Isso, taxa de ocupação. É porque lá no livro didático, vamos lá. No livro didático tem. Ah, deixa eu compartilhar, né? Que eu não estou compartilhando. Se você vier aqui, ó, deixa eu duplicar aqui. No seu livro didático, vamos lá, em conteúdo do curso, só é um livro. Ó, deixei aqui a. Já vamos logo abrir a 5410 para a gente. Eu até já deixei na página aqui, ó, de propósito aqui, ó, de onde que esse cálculo saiu, né? Porque senão fica assim meio fantasmagórico. Ai, como é que o senhor fez esse cálculo aqui, pessoal? Então, ó, na hora que vocês forem fazer essa atividade, ó, o livro aqui, infelizmente, um dos cálculos que são necessários, ele não aparece aqui no livro, porque ele só fala de a taxa lá de ocupação dentro de uma eletrocalha. E no caso da tarefa de vocês, é a taxa de ocupação em um eletroduto. Eu procurei lá no livro didático e fiz a pesquisa, não encontrei, né? Então eu só encontrei na NBR, que é nessa página aqui, ó, página 128 de 217, né? Ó, o item deixa eu ver aqui, eu compilei ele aqui, ó, para depois deixar lá na pasta para vocês, ó. É esse mesmo, ó, o 6, esse de cá, ó. 6.2.11.1.6 e da 5410, ó. As dimensões internas dos eletrodutos, que é um dos cálculos que vocês têm que fazer, mas lembrando aqui, pessoal, esse cálculo provavelmente vai ser só aqui no curso que vocês vão executar. Geralmente, quem executa, lembra lá da primeira aula, né? Quem executa é o programa, né? O CADPROG, até a planilha mesmo, né? Você pode automatizar na planilha. Quem faz a execução desses cálculos aqui, né, são as automatizações. É igual o operador nacional do sistema, ele tem os algoritmos e tem, né, os cálculos, né, os algoritmos que tem os cálculos de malha, os teoremas e da máxima transferência de potência e dos TVNAN, né? Então ele faz isso online, ou seja, em tempo real, e executa, né, automatizado e com os algoritmos. Então, a funcionalidade dessa tarefa é para você saber onde que você tem que procurar essas regras aí, né? Geralmente é numa norma técnica de distribuição, né? Ou então, né, numa NBR, né? Ou então numa ISO e por aí vai, né? Dependendo aí do assunto aí da pauta, né? Então, ó, as dimensões internas dos eletrodutos e suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, né, lá dentro lá da fábrica, né, por exemplo, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade, né? Então, você não pode ter, né, uma quantidade muito alta aí de eletrodutos, porque na hora de fazer a manutenção, né, a gente tem uma matéria lá no módulo 3, né, manutenção elétrica predial e industrial, que a gente aborda isso, né? E aqui, ó, tá o cálculo. Eu até já deixei aqui explicado aqui, ó, o porquê que eu coloquei no algoritmo lá, ó, tá aqui, ó. Ó, 53%, se tiver apenas um condutor, ó, lá no eletroduto, a taxa de ocupação é de 53%. Já
em dois condutores, né, ela desce aí para 31%, né? Três ou mais condutores, você tem uma taxa de ocupação, né, que é um cálculo que o programa aí que ajuda você a realizar esses cálculos, ele vai fazer isso automaticamente, ele vai aparecer lá na planilha. Eu até olhei aqui a tabela, que essa tabela aqui, ela está na apostila de vocês, ó, que mostra a dimensão aqui do eletroduto, né, em polegadas, em milímetros, né, o diâmetro interno, o diâmetro externo, e a área útil aqui, geralmente vai dar um cálculo, eu coloquei um arredondamento aí, né, vai dar um cálculo aí aproximado, né, vamos lá, vamos abrir aqui ó, atividade 5. Essa é a folha aqui de atividades, né? Então, ó, dimensionar, né, os eletrodutos, né? Lembrando que lá no livro didático tem um cálculo lá certinho, mas é para eletrocalha, né? E no caso a gente precisa aqui para eletrodutos. Então, dimensione os eletrodutos, né, para acomodar cada circuito listado abaixo individualmente, considerando as seguintes premissas, né? Então, a primeira regra aí, ó, a linha A, são circuitos de baixa tensão ou de sinal, né? Poderia ser um de telecomunicação, né? O sinal aí de áudio, né? Ou poderia ser um de rede, né? Então, tem sinal de áudio, né? Basicamente é binário aí, né? O código aí é binário, que ele vai, né? Depois de passar aí no multiplexador, né? No modem, ele vai configurar é analógico, desculpa, né? E depois que ele vai virar digital, né? Vai virar o binário. Então, adotar uma taxa de ocupação máxima de área útil dos eletrodutos em função do número de cabos, conforme determina a NBR 5410. Então, conforme determina aqui, ó, esse item, ó, 6.2.11.1.6, né? Que para um condutor, né, 53%, dois, 31%, e três ou mais condutores, a taxa de ocupação, né, de 40%. Então, ó, você vai pegar esses dados aqui, ó, seção nominal já está aqui, ó. Você vem aqui, ó, copia. Então, ó, seção nominal já está listada aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui na planilha. Então, isso aqui é dado do exercício, né? Seção nominal, não vamos colocar aqui o número do circuito aqui, não precisa, não. Né? Ó, diâmetro externo, a gente vem aqui, ó, tá vendo, ó, na segunda coluna aqui, ó, tem o diâmetro externo desse condutor. Deixa eu abrir aqui o nosso livro didático aqui no rapidão, pessoal. Só abrir, deixa eu ver se tá aberto. Não, tá só, acho que tá aqui externo aqui. Estranho, deveria estar aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só acessar um negócio aqui, já que eu volto com o compartilhamento aqui da tela. Achei. É porque é tanto arquivo aqui, já deixei até na página aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Então, ó, dado do exercício. E daqui, ó, a gente tem, se eu não me engano aqui, acho que esse aqui é o capítulo 9.
Tá vendo aqui, ó, tipos e características de eletrodutos. Não vão lá na parte de cima aqui, fala sobre eletrocalha, né? Então é bom você ir na parte que fala de eletrodutos aqui, ó. Então foi essa tabela aqui que eu, ó, porque a característica desse eletroduto aqui, ó, observações, ó, pode ser utilizada a planilha nesse formato abaixo aqui, né, se fazendo os cálculos aí na mão, né, com as devidas fórmulas para efetuar o dimensionamento. Você pode utilizar também aqui dentro do Word, você pode criar um Excel, ou então você pode criar um Excel e fazer a personalização aqui desses dados, tá bom? Então, ó, aqui eu, no material extra aí que eu pedi para a Letícia e para o Gabriel fornecer para vocês, né, lá na pasta, tá vendo? Ó? Eu já coloquei, isso daqui é para vocês verem um recorte da planilha aqui que está na apostila, né? E um recorte da NBR 5410, né? Porque a NBR 50, as NBRs, né, no geral, né, diferente de uma norma técnica de distribuição, elas são compras aí, né? Você tem que comprar. Já a norma técnica de distribuição, né? Ela pega vamos supor, 50 páginas da 5410, depois pega 10 páginas da 14039, né? De média tensão, e faz um compilado, aí cria uma norma técnica de distribuição falando, né, sobre, por exemplo, igual tem uma da Neo Energia, que fala sobre dimensionamento de consumidores, né? Em baixa tensão e média tensão. Ela tem, pelo menos a que eu vi, a da Neo Energia de Brasília, tem essa. Agora eu não sei a de vocês aí de Pernambuco se tem, mas aí eles pegam as das NBEs, né? Pegam partes, compilam, faz uma norma técnica de distribuição e daí a norma técnica de distribuição ela é oferecida aí gratuitamente. Por isso que eu fiz um print aqui, coloquei para vocês, né? Para vocês saberem de onde que saiu esse cálculo aqui, né? E da onde que saiu a página aqui. Vou até deixar aberto aqui que a gente vai precisar é, verificar aqui na página aqui do livro, ó, na 98 de 204 páginas aqui, onde que vocês vão encontrar os cálculos para alimentar a planilha. Vamos voltar lá para o do exercício. Então, ó, o primeiro dado aqui, que é a seção nominal, né? Ó, um cabo de 95 milímetros, para um outro circuito aqui, que é o 2, né? Eu só copiei, eu não copiei a numeração, né? Mas que é o 2 aqui, ó, vai precisar de 3 de 10 milímetros, outro, né? Então, você está vendo a quantidade aqui, ó? Tá até aqui, ó. Ah, não, não é 3 não. Ah, a quantidade está aqui, ó. Vamos pegar logo, ó, o diâmetro externo, que é outro dado do exercício. Lembrando aqui, ó, deixei aqui de propósito. Você está vendo que a seção nominal aqui está em milímetros, aí nessa tabela aqui que eu usei como referência aqui, ó, da NBR 5598, né? Vocês estão vendo que ela tem o equivalente à polegada, né? E o equivalente a milímetros, né? Então, por exemplo, o de 95 milímetros. Deixa eu ver se foi essa tabela aqui. Só olhar na folha. É essa mesmo aqui. Vamos lá, o diâmetro externo, né? A gente tem que colar aqui, ó. Beleza? Esse é outro dado do exercício, né? Então, até então, a gente nem fez cálculo ainda. Quantidade de cabos para cada circuito. Aí você vem aqui e copia toda a coluna aqui, ó. Tendo cuidado para não selecionar menos, né, ou mais aqui, porque senão vai dar tudo errado, ó. Número de cabos, tá vendo aqui, ó. Beleza. Até então você pegou a especificação técnica, né, da quantidade da seção nominal,
do diâmetro externo que vai ser utilizado no cálculo e a quantidade de cabos. Aí sim, essa quantidade de cabos vai ser utilizada aqui, ó, na taxa. Tá vendo essa coluna aqui, ó? Taxa de ocupação máxima. Aí relacionada aqui, ó, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, três condutores, ó, três ou mais. Aí a taxa aqui desse vai ter que ser o quê? 40. Eu já deixei aqui na coloração vermelha, né? Ó, não precisa pôr o porcento que já está aqui na tabela, né? Então, ó, tudo que tem unidade de medida, ó, em milímetros, seção nominal, ok, diâmetro externo tá ok, tudo, né, em milímetros, seção nominal, como ela é área, né? É a bitola, né? Em milímetros quadrados, ok. Aí, por exemplo, ó, para um condutor, 53%, né? Dois condutores, ó, tem duas situações aqui, ó, por esse cabo aqui, ó. Aí dois condutores, 31%. Beleza? Então, aqui, ó, você já estão vendo a pesquisa que ia ter que ser feita para você. Ó, três condutores, vamos lá. Agora só sobrou os para um condutor aqui, ó. Então, quanto menor é a quantidade de condutores lá no eletroduto, né? Lembrando que não confundir com esse cálculo aqui que está mais acima aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, que tem um retângulo aqui, ó, ele está falando sobre eletrocalha, ó. Tá vendo a calha aqui? Tá vendo condutores, né? Cabos multipolares, né? Que é o cabo PP, né? Aí você pode ter ele, que o pessoal utiliza em extensão, né? Por exemplo, aí utiliza o PP bipolar, aí tem o PP tripolar, por exemplo, instalações elétricas subterrâneas, geralmente utilizam é a construção mesmo do cabo PP, aí geralmente ele é tripolar e ele tem uma casca, né? Uma armadura externa que seria o condutor de proteção, né? A malha de proteção PE. Então, esse tem que ter cuidado, ó. Tem uns cálculos aqui que é relacionado a isso aqui, é eletrocalha, a gente não vai utilizar. E a partir, ó, do item 5 aqui, ó, dimensionamento de eletrodutos é o que a gente vai utilizar aqui na nossa tarefa. Deixa eu finalizar aqui o de. Então, vocês entenderam, a taxa de ocupação, ela foi retirada da onde? Ó, NBR 5410, esse item aqui, ó, o item 6, né? E a linha A. Agora, esse daqui da linha B, aí seria o que, ó? Tá vendo, ó, nas curvaturas aqui, né? Aí você utiliza aquela luva para você fazer, por exemplo, a famosa curvatura aí de 90 graus. Daí tem, né, tem um setting aqui a mais. Mas basicamente, a gente está tratando aqui na tabela só da taxa de ocupação, né, em função se tiver um cabo, né? É 53%, ou seja, você pode ter de circuitos diferentes aí, eu posso ter uma quantidade maior aí na tubulação. Então foi daqui que essa informação foi extraída, tá? Lá da 5410, lembrando que vai ter o material extra para vocês. Agora vamos lá, vamos para os cálculos. Então, aqui, pessoal, ó, por exemplo, essa última aqui, ó, vai ser a taxa de ocupação calculada. E, se eu não me engano, é essa, ó, essa é porque eu não consigo selecionar só uma coluna aqui. É essa daqui, ó. Deixa eu utilizar aqui a mesa aqui, que aí vai ficar mais fácil.
essa coluna aqui, ó. A gente vai fazer um cálculo, aí, por exemplo, vai sair a área útil um valor parecido com esses valores aqui que estão na tela, tá? Aí, agora, para a gente não demorar muito essa análise, o que que eu vou fazer? Vamos focar aqui na. Deixa eu aumentar aqui. Não era essa. Vamos focar aqui nesse arquivo. Vou focar aqui nesse arquivo, aí a gente vai. Só um minutinho, já que a gente finaliza a análise. E até antes de iniciar a aula de vocês, já vai estar disponível lá, tá? É porque eu deixei aqui até anotado. Deixei minha cola aqui ela anotada para a gente não perder tempo. Teve um dia desse que eu estava ministrando uma aula e aí eu coloquei um dado errado, aí por conta desse dado errado eu não achava lá a resistência, que era a resistência equivalente total, né? Eu só coloquei como resistência equivalente apenas, aí bugou tudo. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tabela com vocês. Ok. Então tá. Lembrando que a gente vai utilizar aqui, ó, a tabelinha. Tirei lá da apostila, deixa eu colocar aquela atrás do texto, para eu poder, ó, toda vez que você cola uma imagem aqui, eu tirei um print lá da apostila aqui do Senai, ó. Aí quando você cola, ela fica congelada aqui, porque na configuração inicial aqui do Word, ela fica travada aqui nos parágrafos. Aí depois que você cola, ó, você vem aqui com o botão esquerdo aqui do mouse, ó, você vem aqui em quebra de texto automático. Ele vem por padrão nessa aqui, ó, alinhada com o texto, né? Aí você vem aqui e coloca, ó, atrás do texto. Daí, ó, você pode movimentar ela livremente aqui no desenho. Vamos lá. Então, a gente tem que fazer o cálculo aqui, ó, da seção, né, da seção nominal. Daí, para fazer esse cálculo, pessoal, a gente tem essa fórmula aqui que está lá na apostila de vocês, você vai utilizar aqui a quantidade, o diâmetro externo, chamar de DE aqui, ó, o diâmetro externo dividido por 2, aí todo esse valor aqui, ó, elevado ao quadrado e multiplicado por π. Então, é o cálculo aqui da seção, né, da seção do cabo. Vamos pôr aqui, ó. Quando não tem linha, né, fica meio torto aqui, ó. Seção, que é essa coluna aqui, ó, é o diâmetro externo dividido por 2 aqui, ó, tudo ao quadrado, multiplicado por π. Então, como é que vai ficar esse cálculo aqui, ó? O do primeiro aqui, ó. Vou fazer a linha aqui do primeiro e depois, né, na execução do exercício, vocês fazem as outras linhas aqui.
né? Então, a seção, o diâmetro externo é o quê, ó? É 24 milímetros. Isso daqui, pessoal, tudo é feito automático pelo. Você pode colocar na planilha do Excel, né? Tudo é feito automático pelo programa, viu? Em momento nenhum, né? Nenhum projetista, nenhum eletrotécnico, né? O engenheiro eletricista vai fazer esses cálculos lá antigamente, 1900 e Guaraná de rolha, né? É que precisava fazer. Ao quadrado, vezes π. Π é aproximadamente 3,14, né? Então, aqui, ó, aí ficaria aqui, ó, o 2 ao quadrado é 4. O 24 ao quadrado dá. Aí a gente tem que fazer a conta aqui, porque senão não vai rolar, não. Tá? Se eu não me engano, vai dar 576, ó. 576 vezes π. Aí vocês podem aproximar o π aqui, ó, para 3,14. Ou se você estiver usando a Cássio, né? Você vai utilizar, se eu não me engano, é com 13 casas aí depois da vírgula. Daí, esse cálculo aqui, ó, fazendo a conta aqui, a seção vai dar aproximadamente 452,39 milímetros quadrados. Ah, pessoal, então 400, vamos lá, 452, vírgula 39 milímetros quadrados. Então, você vai utilizar essa fórmula aqui para você encontrar a seção do condutor. Apagar esse aqui do outro lado aqui. Então, você vai extrapolar essa fórmula, ó, né, para o circuito 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até chegar no 12. Deixa eu ver se é 12 mesmo. Isso, são 12 circuitos aí. Ok. Agora, pessoal, vamos achar aqui a seção total, né? A seção total que é essa parte aqui, a seção total do eletroduto aí. Então, basicamente, o que que você vai pegar? A seção que você acabou de calcular aqui, a seção do cabo calculada. Depois vocês vão ver aqui, ó, porque que eu deixei embaixo aqui o print dessa tabela aqui. Vocês vão ver aqui que vai sair no final aqui o cálculo aqui. Então vocês vão pegar o quê? A seção total, deixa eu colocar aqui, ó. S, vamos chamar de ST, ó. Seção total. Vai ser o quê? A seção que você acabou de calcular, né? A seção do cabo. Ó, porque seção eu sei de cabo aqui, né? Mais, deixa eu ver aqui, olhar a fórmula aqui, porque eu não lembro de cabeça aqui. Mas é multiplicado, né, pela quantidade de condutores, que no caso aqui, ó, conforme a tabela que mostra, ó, eu preciso passar 3 cabos que tem a taxa de ocupação, né? A gente olhou lá na fórmula, né, na regra aqui da 54, ó, deixa eu até colocar ela aqui na atividade. Sempre quando a gente precisar olhar, eu mostro aqui para você. Ó, do mesmo jeito, quebra automática, né? Atrás do texto, para ela caber aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, a gente achou desse item aqui lá da NBR 5410, tá? Então, a seção total,
né? Vai ser a seção do cabo que você calculou por essa fórmula aqui, ó, o diâmetro externo dividido por 2, os dois, não esquece, viu, pessoal? Coloca os dois termos aqui elevado ao quadrado multiplicado por π, né, que é aproximadamente 3,14. Se você utilizar 3,14, vai sair um pouco diferente desse daqui, mas não vai ser por isso que eu vou desconsiderar, tá bom? Aqui é porque eu utilizei o da Cássio, né? E a Cássio, ela considera 13 casas depois da vírgula aqui. É por isso que o cálculo ele sai melhor aqui, né? Com a quantidade de erros bem melhor. Então vamos lá, seção total, né? O ST, seção do cabo que você calculou, né? Que é 452,39 milímetros quadrados, multiplicado pela quantidade de cabos aqui, ó. Se quiser, você pode até automatizar no Excel aí, ó. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 452,39 vezes 3 vai dar a bacatela. Deixa eu ver aqui nos cálculos, aqui na minha cola. Vai dar 1.357,17. O que? A unidade de medida já está aqui em cima, né? Como eu multipliquei em milímetros quadrados, vai dar milímetro quadrado, né? Então, deu 1.357,17 milímetros quadrados. Ah, eu entendi. Então tem que pôr aqui, né? 1.357,17 milímetros quadrados. Ok. Agora vamos fazer o cálculo do diâmetro interno, tá bom? Cálculo do diâmetro interno aqui, ó, o DI. Deixa eu dar uma arrumada aqui, já que a gente está finalizando. Deixa eu diminuir aqui para caber. Então, diâmetro interno. Se olhando lá no capítulo 9 lá do livro, é raiz quadrada. Opa, peraí. Deixa eu apagar aqui que ele acabou de foi desenhando uma linha. Ó, raiz quadrada. Vamos lá. Da seção total, né, que você acabou de achar, ó. Deixa eu olhar a fórmula aqui. Lá no nosso livro didático aqui. Achei aqui, ó. Ó, a raiz quadrada disso aqui tudo, ó, dessa divisão, tá? Lembra que lá na hora na Cássio você tem que colocar tudo, a raiz quadrada por fora e o parêntese e a divisão aqui, tá? É 4 vezes a seção, você acabou de calcular aqui, ó, a seção total, o ST, né? Dividido pela taxa de ocupação máxima, né? E no caso aqui é os 40%, que a gente viu lá na NBR, na tabela da NBR 5410, né? Aí no denominador aqui, ó, multiplicado por π, tá? Então aqui, ó, raiz quadrada é 4, a seção total, deixa eu olhar aqui, a gente calculou é o 1.000,
É o 1.357,17 dividido a taxa de ocupação, né? É 40%, mais conhecido como 0,4, né? Lembrando, é 40%, ó, é 40 sobre 100, né? Fazendo a simplificação, né? 40 vezes 10, não, 4 vezes 10 é 40, né? Então, por isso que o professor de matemática, ele corta os zeros, né? E daí, tudo que você faz no numerador, você tem que fazer no denominador. E seria, esse zero representa o 10, né? Que é 10 vezes 10 que vai dar 100. E daí, essa simplificação aqui, ó, dá 0,4. Aí, multiplicado, né? Por π novamente. Você pode pôr o 3,14, né? O π aqui, ó, aproximadamente 3,14. Se você utilizar o da calculadora, vai dar vai dar um valor maior aqui. Então, deu aqui, deixa eu pegar na minha cola aqui, ó, 65,73 milímetros. Beleza, vamos para o próximo. Agora, o diâmetro interno adotado, por isso que eu deixei essa tabela aqui, ó. Eu deixei essa tabela aqui do livro, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, presta atenção nessa coluna aqui, ó, nessa linha. Estou percebendo que alguns cálculos aqui, ó, por exemplo, o diâmetro, o diâmetro interno, geralmente aqui, ó, que é o de 95, porque ele está na casa de 95 milímetros, ele é na casa aí dos 69,4 milímetros. Então é um dado, isso aqui não é cálculo, não, é um dado que você vai colher aqui. Deixa eu ver se está certo aqui. Deixa eu ver se eu peguei a tabela correta. É porque o de 3 polegadas, pessoal. Deixa eu ver se é o de 3 polegadas aqui. É isso mesmo. Então, ó, vocês vão olhar aqui, ó, nessa coluna aqui, para vocês terminarem os cálculos aqui, ó, tá? Então, ó, se ele deu, né, 65,73 aqui, ó, o mais próximo que vocês têm que ver, ó, que é esse, o 65,73 é o diâmetro interno calculado, tá? Isso aqui você acabou de calcular. Agora, o adotado, né, sempre ele vai extrapolar um pouco, né? Ou algumas casas a mais ou a menos aqui, ó. No caso, o adotado aqui, o da tabela, ó. Estão vendo que aqui, ó, nesse de 3 polegadas aqui, ó, dá um diâmetro interno, né, de 82,2, esse daqui dá de 106,80, né? O que se aproxima mais do 65,73 é o de 69,4, né? Então,
você vai escolher dentro dessa tabela aqui, ó, tá falando aqui, ó, características do eletroduto de aço carbono com rosca, né, BSP conforme a NBR 5598, né? Então, esse valor aqui, ó, o calculado, você tem que achar no catálogo a milimetragem mais próxima do 65,73. Então, o escolhido aqui, ó, foi esse de 2 e um meio, né, de polegada, né? Isso aqui que seria o de, entre aspas, né, o de 65 milímetros aqui. A gente vê que o diâmetro interno, né, ele deu é, o que como é que eu falo aqui? Que fugiu a palavra aqui que eu verifico na tabela é o de 69,4 aqui, né? Não, o calculado é de 65,73, mas o adotado na tabela aqui, ó, 69,4. Então você tem que, dependendo do cálculo do diâmetro interno para cada um desses aqui, aí você vai escolher, ó, deixa eu já dando spoiler aqui, ó. É, o do segundo circuito aí, ó, ele vai dar 22, pegando aqui na minha cola, ó, vai dar 22,4 dos cálculos que eu já fiz aqui, né? Então, qual que é o adotado, ó, 22, deixa eu pegar aqui o calculado. Calculado, ele deu 21,43, isso mesmo. O de baixo aqui, o circuito de baixo, né? Qual que está mais próximo do 21,43 que foi o calculado para o segundo circuito aqui, ó, esse de 10 milímetros aqui? Qual que está mais próximo, né? É o de 22, cadê? Esse daqui, ó, de cima aqui, ó. 22,4 que vai dar essa área útil total aqui, ó. Então, eu colocaria esse daqui, o adotado através dessa tabela aqui, ó, da 54, ou 55,98, né? Aí eu colocaria o 22,4, né? Aí, para esse que a gente está fazendo o cálculo total aqui, né? Você adota o 69, né? 0,4 milímetros aqui, ó. Entendeu? Então, baseado no cálculo do diâmetro interno que você achar de um, você vai olhar aqui na tabela, né, da 5598 e pôr os dados aqui. Ok. O que que falta agora? Vocês estão vendo que a nomenclatura dele aqui, ó, em polegadas, tá vendo? Aqui tá aqui, ó, bitola em polegadas. É o 2,1 de polegada. Vocês estão vendo que é uma tarefa bem mecânica mesmo, que, né, de verificar a tabela, né? Aí polegada, lembra que aí você coloca aqui é porque o Word automaticamente, deixa eu voltar aqui, ó. O Word automaticamente ele faz ele subscrito aqui, ó. 2 é de 2,1 de polegada. Beleza? E agora, a seção do eletroduto, né? Olha na tabela de novo, ó, área útil, né? Essa seção aqui do eletroduto seria, né, essa parte aqui da tabela aqui, ó, área útil. Tá vendo que a gente pega aqui, ó, em polegadas, se tivesse aqui em milímetros aqui, exatos aqui, né? Considerando o diâmetro externo do eletroduto e o diâmetro interno, daria os 65 milímetros, né? Mas como a nomenclatura pede para você colocar em polegada, em conformidade com essa tabela aqui da NBR 5598, então você vai pôr essa, beleza? Então, a seção aqui do eletroduto, né, deu essa área aqui, ó, de 3.782,76 milímetros quadrados aqui, a unidade de medida aqui. Então, a taxa de ocupação, né, se você for fazer
o cálculo aqui novamente, né? Vamos pôr aqui, ó, TX Calc, taxa de ocupação, essa daqui seria a área útil, que é a primeira aqui, a área útil calculada que você tira da tabela, né? Aí a taxa de ocupação, você vai fazer uma divisão aqui, né? Deixa eu só achar aqui a fórmula aqui na NBR, vai ser a a seção total que você calculou aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Seção total dividido por a seção, né, do eletroduto que você extraiu da tabela aqui, ó, da área útil, beleza? Então, a seção total você calculou aqui, ó, 1.357,17 milímetros quadrados, dividido, né, por o da tabela aqui, ó, 3.782,76 aqui, milímetros. Fazendo essa divisão aqui, deixa eu fazer o cálculo aqui, só para a gente finalizar aqui, ó, eu esqueci de colocar minha cola aqui, 1.357, é porque eu fiz o cálculo aqui e esqueci de salvar, dividido por 3.782, 76. Vai dar, ó, deu 0,358. Aí depois aqui, ó, deu aparentemente uma dízima periódica. Depois lá para frente, depois uns 4 7 aqui, ó, deu 17. Aí acabou a pilha aqui. Mas só que vocês estão vendo aqui que é taxa de ocupação e porcentagem, né? Então vocês têm que multiplicar aí por 100 aí, né? Então vai dar o quê? Ó, ó, 10 ó, quando eu aumento o número aqui, ó, eu tenho 0,3587, né? Beleza, né? Quando eu aumento o número aqui, eu diminuo o expoente, que é a mesma coisa aqui que eu estou fazendo a porcentagem aqui, ó. Então, vezes 10 a menos um, vezes 10 a menos 2 aqui. Então, isso a gente fazer a aproximação aqui, ó, para duas casas depois da vírgula, a aproximação vai dar 0,36 no final das contas aqui, né? O 0,36 é mais conhecido como o quê? O 36 sobre 100 ou 36%. Ah, entendi, professor. Aí você vem aqui e coloca, ó, 36, né? Não precisa pôr por cento porque já está é, é, aqui na tabela aqui, ó, fala, ó, taxa de ocupação, a unidade de medida ela mostra aqui. Vocês vão ver isso demais aí na parte da eletrotécnica, na parte da engenharia, né? As normas, você pega os parâmetros e transforma ele, coloca os números, né? E a unidade de medida fica acima aqui na tabela. Ah, entendi, professor. Então, ó, seguindo esse algoritmo aqui, esses cálculos, vocês vão conseguir fazer o restante aí dos 12 circuitos aqui. Lembra que tem dado que eu retiro aqui da tabela, né, e dados que eu faço os cálculos lá do capítulo 9 da apostila de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Ah, lembrando aqui, ó, deixa eu compartilhar de novo aqui.
Lembrando aqui, pessoal, é porque eu tive que fazer o cálculo lá agora aqui. Lembrando, ó, cadê o arquivo? Eu deixei ele aberto aqui, ó. Lembrando que esse resuminho aqui, ó, da onde que você vai tirar essa taxa de ocupação aqui máxima, né, que foi da NBR 54, aqui, ó, tá falando aqui, ó, 55, só fala 54. 55,98, né? Você, o resuminho tá aqui, ó. Coloquei em vermelho para você ver, ó, 53% no caso de um condutor, 31, 2 para ficar evidenciado. Aí fiz esse resumo, coloquei essa imagem aqui do recorte da NBR 5410 e esse daqui do recorte do livro de vocês e da apostila aí do Senai, esse daqui, ó. Lá na página 98, né, a do arquivo digital, né, as fórmulas, vocês vão encontrar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, essa daqui é o do diâmetro interno aqui, ó, 4 vezes, né, a área aqui, a seção total que você acabou de calcular e tal. Tem todos os cálculos aqui, ó, mostrando o que que é essa taxa de ocupação, né? Beleza? Então essas fórmulas elas estão aqui, ó. Algumas você encontra aqui em cima, ó. Lembrando, você tem que ter cuidado para na hora de você executar a fórmula aqui, ó. Ó, isso daqui a gente utilizou, ó. Foi, na verdade, o primeiro cálculo que a gente viu aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui, ó, seção nominal aqui, ó. Aí aqui está dividido por 4, né? Porque 4 é 2 ao quadrado, né? Então tá na página 91 aqui do livro físico, né? Caso, dependendo aí da unidade aí que vocês do Senai aí, né? Vocês têm acesso à biblioteca, tem alguns alunos que têm acesso aí aos livros físicos aí, né? Tem um livro físico, ou aqui pelo o portal aí, pelo AVA, né? Na, na seção aí de livros, nessa daqui, ó. Em conteúdo do curso, né? Aqui o livro didático, né? Que é isso que eu abri aqui. Então é isso, pessoal. Eram as informações que eu tinha para vocês. Já vou deixar renderizando aqui e a gente se vê logo mais tarde aí na aula para a gente tirar a dúvida das duas atividades, né? E dessa. Eu acho que não vai dar tempo aí para ter dúvida, né? Porque infelizmente só deu para eu gravar essa aula extra hoje, tá? Então tá, fiquem com Deus, pessoal.